grande X da questão desse motor, que é o multi-air. O que a gente pode começar falando dele, Odenir? Primeira coisa, né? O que vai acionar o multi-air? Comando de válvulas. É o comando. E teve uma história aí que a gente já escutou gente dizendo que esse carro, com esse motor, ele só tem comando de escapamento. Procede essa história, Dani? Na realidade, a gente tem um comando de válvulas, né? Assim como no e-torque 1.8, no R15, 1.5 da Honda, L15 da Honda. Tem alguns outros motores, né, que a gente tem 16 válvulas. 16 válvulas. E apenas um comando. Mas ele não é um comando apenas de válvula de escape ou de válvula de ignição. É importante lembrar que ele é um SOHC. Ele é um SOHC. Como todo SOHC, ele tem um comando que toca as válvulas de escape e de admissão. Nesse caso, indiretamente, mas ele tem um came de admissão no comando. Como é que funciona, né? Esse aqui é o sistema multi-air, que ele vai funcionar no comando de admissão. O comando de escape desse carro, desse motor, ele funciona normal, como qualquer comando de escape. Não tem nem variação de fase. Não tem nem variador de fase, ele é um comando comum. No caso, o comando vai estar girando, o came de escapamento vai estar passando pelas válvulas e vai estar abrindo e fechando a válvula de escape normalmente. No caso do multi-air, deixa eu ver, acho que eu estou na frente do desenho. Opa. No caso do multi-air, o comando de válvulas, ele tem um comando de admissão, que como dá para ver aqui. Ele tem o balancim, o tucho hidráulico, como se fosse um comando de admissão normal, né? Como se ele tivesse, vamos dizer que ele tivesse deitado como seria o normal. Que ele vai passar pelo balancim para abrir e fechar a válvula. Nesse caso, eles botaram o balancim para funcionar na vertical, como está aqui. Ele vai funcionar na vertical. O eixo vai tá girando, né? O câmbio de admissão vai estar passando pelo rolamento do balancim, que vai empurrar a mola, que aqui tem um tucho hidráulico, vamos dizer que todo esse canal aqui está cheio de óleo, né? E como todo mundo sabe, o óleo ele não é compressível, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai empurrar esse tucho, está cheio de óleo, o próprio óleo vai empurrar a válvula que vai fazer a abertura e fechamento. Ele vai funcionar normalmente como aquele full lift, né? Uhum. Que seria a abertura e fechamento total da válvula. Quando? Em alta rotação. Vai funcionar normalmente. Ou quando a gente estiver com acelerador pleno, com né? acelerador pleno. Aí ele vai funcionar normalmente. Como é que a gente faria? Mas o porquê desse multi-air tá aí? O que ele vai controlar? Nessa aí, Denner, quer? A gente consegue então, né? Quando a gente tem o full lift, toda a circunferência do comando aqui, né? Todo o perfil do came vai transmitir o movimento para a válvula de admissão. Só que a central tem a escolha de não abrir totalmente a válvula de admissão. A gente até separou aqui um esqueminha bem simples, né? Só para explicar como é que funciona isso aqui. Aqui é basicamente esse esquema que a gente tem lá no motor. Então, a gente tem um pistão de acionamento e a gente tem um pistão que está ligado na válvula de admissão. Então, o que acontece? Quando o lobby do comando passar por essa parte aqui, ó, eu vou empurrar. Quer que eu faça isso aqui, pô? A seringa de acionamento. Pra ficar na frente Empurrei a seringa, vou abrir a válvula de admissão. O came já passou, ele começa a retornar, as molas vão empurrar a válvula para fechar e empurrar o balancinho de volta para a posição normal e a válvula de admissão volta. Então, abri a válvula de admissão, fechei a válvula de admissão. Então, se isso aqui está sendo acionado, se essa parte aqui está sendo acionada pelo comando de válvulas, o comando de válvulas ele é um comando de válvulas de admissão e de escapamento. Então ele faz as duas funções, como é um motor SOHC de 16 válvulas normal, que é o caso do e-torque, do L15 e tudo mais, que são os exemplos que a gente trouxe. E o que a válvula solenoide vai fazer? Mas até aqui, nada de novidade. Nada de novidade. Abriu. Até aqui está abrindo e fechando a válvula. E fechou totalmente. Normalmente. Só que o que acontece? Quando essa válvula solenoide ela atua, né? Ela vai deixar esse óleo vazar, né? Então, depois a gente vai abordar se ela é normalmente aberta, normalmente fechada, mas ele vai deixar esse óleo vazar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar esse fluido que está aqui dentro vazar um pouquinho. Então, eu não vou abrir tudo a válvula de admissão. E é mais ou menos essa a lógica. O que a gente tem aqui é um acionamento mecânico, né? Através de um fluido. Hidráulico. É isso. Esse comando é um comando de válvulas que aciona tanto a válvula de admissão quanto a válvula de escape. É um comando de admissão também. Então, se alguém disser, não, esse motor, o GSE 1.3 turbo, ele não tem comando de admissão. Tem sim.
É o mesmo. É que tem gente que acha que a válvula de admissão é acionada através do multi-air. Não, o multi-air, se não tiver o eixo comando de admissão, o multi-air não vai fazer nada. Ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Onde é que tá a parte legal disso aqui? Porque até então, né, tá tudo certo. Para otimizar, o que a gente faria para otimizar esse negócio, né? Para fazer menos poluição, para gastar menos combustível, para otimizar a combustão dentro do cilindro. O que faz? Aí é que entra, que vai funcionar o sistema multi-air, né? O que é? Nós temos uma eletroválvula, né, uma válvula solenoide, que a central que vai dizer para ela, dependendo da aceleração do veículo, a central vai dizer para ela assim, abre, deixa vazar o óleo, fecha, tal, né? Por quê? O que aconteceria isso? Vocês concordam que aqui está cheio de óleo. O câmbio vai girar em cima do balancinho, que vai empurrar todo esse óleo e vai fazer a válvula abrir. Mas digamos que o câmbio está aqui, a válvula está totalmente aberta, e a central achou que não, vamos fechar essa válvula antes. Para quê? Para economia de combustível, quando está em rotação média, acho ali, né? Rotação média, para evitar o quê? Para evitar que quando o pistão puxa o ar... Vai entrar menos ar? Isso. Não, vai entrar menos ar também. O pistão puxa o ar e para evitar que o fluxo de ar volte, enquanto a válvula de admissão está fechando. Então ele faz o quê? Abre, puxa todo o ar e fecha lá rapidinho, para evitar que... Né? Então como é que ele vai fazer isso? Quando ele tiver aqui, a válvula estiver toda aberta, vou fechar na metade do tempo, ele ainda vai estar empurrando, a válvula manda um sinal, né? A central vai mandar um sinal para a válvula, vai mandar abrir, essa válvula que está cheia de óleo vai abrir, o óleo vai retornar ao cárter. O que acontece? Se não tem óleo aqui, mesmo aqui tendo pressionado, óleo daqui vaza, o que vai fazer? A válvula vai fechar a válvula de volta. É isso aí que o sistema vai fazer. Mas é só isso que ele faz, Adenir? Então, ele pode variar de diversas formas possíveis. Dependendo da aceleração. A gente, inclusive, trouxe aqui, né, os gráficos. Primeiro a gente vai abordar o que seria o gráfico, né? Esse gráfico ele descreve a abertura da válvula de acordo com o ângulo do comando. Então, vamos dizer que o lóbulo passou e abriu totalmente a válvula. Então, a válvula veio, abre, está totalmente aberta e depois começa a fechar. É o que a gente mostra aqui, né? Ela vem, abre, ela vai abrir e depois ela fecha. Beleza. Então, aqui seria o full lift, né? Que seria a abertura completa da válvula de admissão. Todo o desenho do lóbulo de admissão passou e abriu a válvula, né? Passou toda a força do lóbulo passou pelo óleo e abriu a válvula de admissão. Só que a gente pode ter diversas variações. Então, nesse aqui seria quando a gente está com o pé no fundo, né, em alta rotação. Aqui seria o normal, né, Daniel? O normal, como qualquer veículo. Seria como se não tivesse variação nenhuma. A válvula, essa da admissão, tá? A de escape vai estar sempre abrindo e fechando normal, full, né? Então vamos dizer que aqui seria, né, Daniel, como o carro normal aqui, fechando, abrindo, fecha totalmente, fecha, normal, né? O que seriam os outros aí? Então aqui a gente tem o fechamento antecipado da válvula de admissão. Então, em situações de média carga e tudo mais, a gente consegue, por exemplo, abre a válvula de admissão, só que chegou a um certo ponto, já entrou a quantidade de ar que eu quero, eu tiro o óleo dali, né, abro a solenoide e vamos dizer que abriu. Vamos dizer que a solenoide, que aquela válvula solenoide funciona como uma torneira. Eu abri a torneira, né, o óleo vazou. Nós estamos ali, a válvula já abriu, já entrou a quantidade de óleo que eu preciso para aquela aceleração ali. Óleo não, de ar. O que eu vou fazer? Vou abrir a torneirinha, deixar vazar o óleo para fechar a válvula e fecha a torneirinha. Então a válvula abre, fecha repentinamente. É uma explicação parece meio idiota, mas é assim. E a gente tem alguns graus, né? Aqui é outro exemplo, que ela pode abrir um pouquinho mais, só que ainda assim é um fechamento antecipado da válvula de admissão. Então eu consigo controlar a quantidade de ar que entra nesse motor só pela quantidade de movimento que a válvula de admissão vai ter. Ele faz uma admissão de ar bem dinâmica para dentro do motor. Quer dizer, é só dessas duas maneiras? Não. Imagina, aqui é a válvula de escape que está abrindo e fechando. A admissão, o que acontece? Aqui está em média carga, né? Estamos acelerando, começando a acelerar. O que acontece? Abriu aqui, entrou o que eu preciso para evitar, entrou o ar necessário para o motor, para evitar que o fluxo saia de volta pela válvula, fecha a válvula, né? Aí vai principalmente em rotações baixas. Em rotação baixa. Aí vai acelerando. Então agora em vez de fechar aqui, não, vai um pouquinho, fecha aqui, depois fecha aqui. Aí vai indo como está aqui, ó. Aqui já está acelerando, vamos dizer, está com uma aceleração. Rotação um pouco mais alta. Rotação um pouco mais alta. Ó, acelerou, fechou aqui. Aí depois fecha aqui, aí vamos dizer até chegar ali no full lift, onde ele está com, né, abertura total, exigindo potência total. E temos o que além dessas aqui, né, o que mais que ele vai fazer? Tem a abertura tardia ilimitada da válvula de admissão, que seria também para condições de baixa carga, né, mas
um pouco diferente. Quando liga, né? Quando liga Quando o liga. motor, ele também faz essa aqui, né? Uhum. E múltiplas aberturas da válvula de admissão. Essas múltiplas aberturas, às vezes a válvula abre uma quantidade, ela fecha e abre mais um pouquinho depois. Isso. Isso aqui serve para a gente criar um turbilhonamento da mistura dentro da câmara de combustão, né? Que o ar ele entra fazendo esse movimento aqui e a gente consegue misturar melhor o combustível dentro da câmara e a gente consegue fazer uma queima melhor. Mas o que ele vai fazer? Para que ele vai fazer isso daqui? Quando a gente tá o quê? Tá o motor ligado no trânsito. Uhum. Aquele arranca, para. Para evitar perda de energia, né? E melhorar o consumo, melhorar o rendimento, né? Com o consumo de combustível, o que ele vai fazer? Ele faz isso daqui, ó, em um ciclo só, ele consegue fazer isso, em um ciclo só. Enquanto a válvula de escapamento vai abrir e fechar, a de admissão vai abre, fecha, abre e fecha mais um pouquinho. Isso assim, quando ele está em rotação bem lenta. O que acontece? Ela vai abrir, ele vai puxar o ar que precisa e vai fechar. Só que aí, se ficar só isso, abrir só um pouquinho e fechar, não é o suficiente para manter ele ligado. Então, o que acontece? Abre mais um pouquinho, joga mais um pouquinho para melhorar o turbilhão, para otimizar o turbilhão da mistura, né, e manter o carro funcionando. Aí, depois disso, sim, aí ele vai abrindo, fechando, abrindo, até chegar aqui. Vai acelerando, né? Abre e fecha, abre, fecha, até chegar no máximo. Nesse caso aqui, que ele faz a abertura tardia da válvula, o que acontece é mais em baixa rotação e quando o carro vai ligar, né? O que acontece? Quando o carro liga, não tem necessidade da válvula abrir e puxar um monte de ar quando ele está ligando. Então, ele espera um pouco. O cilindro, o que acontece? O cilindro vai puxar com a válvula fechada. Aí acontece o que acontece? A corda que vai criar um vácuo ali dentro. Aí a válvula abre depois, né? Vamos dizer que ela abre atrasada. Com o vácuo tá ali dentro, ele vai puxar o ar muito mais rápido. Vai puxar muito mais rápido o ar e ela já vai fechar em seguida. Aquilo ali também vai otimizar a combustão, vai melhorar, vai dar uma partida bem mais suave do motor, até vai melhorar a performance do motor, né? E economia de combustível e de poluentes também, né? E é legal também, Lucas, que a gente consegue perceber que é assim que a Fiat mudou a programação da borboleta, da desaceleração, que resolveu a queima de óleo, né? Por quê? Você consegue, por exemplo, você vem nesse regime aqui, né? Levantamento total da válvula de admissão. Quero desacelerar o carro, eu posso manter a válvula abrindo tudo e fechar a borboleta, que eu vou impedir o ar de entrar, ou eu posso diminuir um pouco essa abertura da válvula de admissão e eu deixo a borboleta mais aberta. Então, eu tenho mais de uma forma de acelerar esse motor, né? Então, eu posso acelerar ele abrindo mais as válvulas ou abrindo mais a borboleta. Como a gente consegue controlar as duas coisas, foi muito fácil de resolver, né? Provavelmente não foi tão fácil. Deve ter exigido bastante hora de dinamômetro, programação e tudo mais. Mas é algo que você consegue mexer ali na programação da central e resolver o problema do óleo estar passando pelos anéis para dentro do cilindro, porque foi causado por uma depressão grande na câmara de combustão. Exatamente. E esse controle que o multi-air faz para o motor, o que ele vai trazer de benefício para nós, né? Vai fazer uma melhor potência em alta rotação, né? Ele vai priorizar a potência do motor em alta rotação, vai priorizar o torque em baixa rotação, que isso já faziam as válvulas de variação de fase, né? O que a variação de fase fazia? Ela melhorava a potência em alta e o torque em baixa, né? Só que lá daquele jeito, era uma coisa ou outra, aqui não. Aqui ele é muito mais dinâmico. Dependendo da rotação, ele vai abrir mais, vai deixar mais tempo aberta, mais tempo e fechada. Isso é legal, porque assim, a gente não tem um variador de fase no comando, propriamente dito, mas, por exemplo, aqui a gente está mostrando que existe uma forma de variar a fase. Por quê? Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente está abrindo a válvula nesse ponto, né? Então, o ângulo do comando é 1. Se eu abrir a válvula depois, eu atrasei a abertura da válvula, então eu estou variando fase. Exatamente. E aqui eu estou fechando a válvula antes, então eu variei fase. Então, variando fase. Ele é um variador de lift, né, variador de abertura das válvulas, só que como ele varia a abertura das válvulas quase de forma infinita, digamos assim, eu consigo acabar variando a fase um pouquinho para frente, um pouquinho para trás também. É porque o variador ele era mais limitado, né? Esse aqui é praticamente ilimitado, ele vai abrir e fechar a válvula a hora que a central achar que deve, ó, dependendo da aceleração. Como achar que vai ser melhor para o motor, que vai ser melhor para torque e melhor para potência. A limitação dele vai ficar mais ou menos
relacionada ao tamanho do lóbulo de admissão. Exatamente. Então a gente vai ver depois no motor ali, vai ficar mais claro, que o máximo que ele consegue abrir é o que está determinado pelo lóbulo. Então por isso que a gente está falando que a gente tem o eixo comando o eixo comando do motor, não o eixo comando de escape. Fala aí, e uma grande sacada do sistema multi-air aí, que vocês comentaram sobre potência, mas é a economia de combustível, né? Exato. Afinal, quanto menos ar entra no motor, menos combustível precisa injetar e, por consequência, ele se torna muito mais econômico. Então é um motor que conseguiu aí unir a economia e a potência também, né? Exato. E, inclusive, quando eu fecho a borboleta, né? Fechei a borboleta para desacelerar o motor. Só que a válvula está abrindo tudo e o pistão está descendo, a gente está criando um vácuo dentro do coletor. O vácuo nada mais é que o motor fazendo força para puxar o ar e a borboleta está ali impedindo. Se eu só abrir a válvula de admissão menos e manter a borboleta aberta, o motor não tem que fazer aquela força, então ele deixa de desperdiçar energia com essa parte. Essa Pessoal, é a diferença, né? Só fechando essa parte, a diferença do carro, como dos motores convencionais, que faz a abertura completa da válvula de admissão junto com a de escape. Quando está, por exemplo, ligando o carro, né? Quando está ligando o carro, e faz a abertura completa, aquilo ali gera bastante desperdício de energia do motor, maior consumo, né? Porque ele vai injetar mais combustível, puxar mais ar, então ele vai ter maior consumo, desperdício de energia, e a mesma coisa no caso em fase por exemplo, a abertura múltipla, né? Quando está em baixa rotação, no trânsito, aqui ele está focando o quê? Em torque e economia de combustível. Enquanto no motor convencional, ele está abrindo totalmente, fecha totalmente, quer dizer, bastante desperdício de combustível, desperdício de energia.